Esse é um macho. Bate aqui, meu macho. Esperar um pouquinho para todo mundo voltar, né? Professor, Oi. a prova do senhor vai ser 10 questões, a maioria vai ser de cálculo, né? Como o senhor falou. Sim, sim. Vão ser de cálculos. Aí vão ser só essas 5 fórmulas mesmo, né? Só essas, somente. Tá. Iano, Oi. então deixa eu ver se eu entendi. Ele está perguntando a mistura de 20 gramas, ainda contendo já com esse gráfico que a gente está aqui, não é? Uhum. Se a gente colocar 20 gramas em 50 graus Celsius, ele dá em menor quantidade do que o gráfico está subindo. Então, quer dizer que ele é uma questão... Deixa eu ver aqui. O professor está em outro slide mesmo ou o quê? Não saturada, né? Exatamente. Exatamente. Vamos O voltar professor aqui está em para outro slide, né? Isso, eu vou explicar aqui porque os meninos estão em dúvida o que que é uma substância saturada e não saturada. Tudo bem? Ah, sim. Gente, ó, vamos voltar aqui de novo, ó. Nós temos aquele gráfico que tem uma curva. O que que é essa curva? É o coeficiente de solubilidade, tá certo? O que que significa isso? Significa que essa é o ponto no qual eu tenho uma coordenada de temperatura, certo? E aqui eu tenho uma coordenada de quantidade de sal, que é solúvel em água, certo? Então, o que que quer dizer? Quer dizer que nessa determinada temperatura vai ser possível dissolver esse tanto de sal, tudo bem? Então, aonde passa a curvinha do coeficiente de solubilidade é onde a solução está saturada. O que que é uma solução saturada? Eu tenho o máximo possível de sal dissolvido naquela temperatura em água. Tudo bem? O solvente sempre é a água. Então, se nessa temperatura eu tenho, vamos supor aqui que é 30 gramas, certo? Qualquer valor com menos de 30 gramas de sal que eu colocar, vai ser uma solução não saturada e todo o sal vai estar dissolvido na água, vocês concordam? Agora, se eu colocar nessa temperatura uma quantidade maior do que 30 gramas, ou seja, ele está acima da curva do coeficiente de solubilidade, eu vou ter uma grande parte de sal dissolvido, mas também uma grande parte de sal não dissolvido, que a gente chama de corpo de fundo. Tranquilo? Diga. Eu não estou conseguindo muito diferenciar em relação à supersaturada com a saturada com cristais no fundo. Não preocupa com supersaturada, que não vai cair na prova, tudo bem? A supersaturada a gente não usa na farmácia, tá bom? Então, essa saturada com cristais ao fundo, ela seria relacionada, como que eu posso dizer? Vai ter mais soluto. Quando tiver mais soluto, a gente já vai estar falando da saturada com cristais ao fundo? Isso vai ter mais soluto do que o que ele consegue ser dissolvido na água. Como que eu vejo isso? No gráfico de coeficiente de solubilidade. Aí tiver, tipo, se a solução, ela for a 20, se a curva dela for a 20 gramas, aí se tiver a 40, aí ela vai ser saturada com cristais ao fundo. Exatamente. Tá bom, obrigada. Certo? Então, entendido isso daqui, gente? O que é uma não saturada, o que é uma saturada e o que é uma saturada com corpo de fundo? Então, quando a quantidade de sal está acima do gráfico do gráfico de coeficiente de solubilidade,
ele é saturado com corpo de fundo. Quando ele está abaixo, ele é não saturado ou insaturado. Tudo bem? Então, vamos lá. Tranquilo. Ó, a mistura de 20 gramas de cloreto de amônia a 100 gramas de água a 50 graus Celsius resultará numa solução insaturada. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou saber qual que é o coeficiente de solubilidade a 50 graus Celsius do cloreto de amônia. A gente subindo aqui, ó, aonde toca aqui, eu sei que é o máximo que o cloreto de amônia consegue ser dissolvido em 100 gramas de água. Qual que é a quantidade? Próxima de 50 gramas, concorda? Todo mundo viu isso? Que a 50 graus Celsius, o máximo que a água consegue dissolver de cloreto de amônia é aproximadamente 50 gramas? Todo mundo viu, gente? Sim. Então, se eu adicionar 20 gramas, eu vou ter uma solução insaturada ou uma solução saturada com corpo de fundo? Insaturado. Insaturada. Então, ela está correta, concorda, gente? Sim. Certo? Posso ir para E? Bom, então na E, uma solução preparada com 80 gramas com nitrato de potássio em 100 gramas de água a 40 graus Celsius. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos pegar 40 graus Celsius, certo? E vamos achar o nitrato de potássio, olha lá onde é que ele está, lá em cima, ó. A gente sobe. Então, quanto que o nitrato de potássio consegue dissolver a 40 graus Celsius? Vamos pôr 65 gramas de sal, certo? Ele consegue dissolver 65 gramas de sal. Se eu colocar 80, vocês concordam que 65 vai dissolver e 15 vai fazer o quê? Vai formar corpo de fundo, não concorda? Então, ele não vai conseguir dissolver os 80, ele vai dissolver só 65 e aproximadamente 15 gramas vai formar corpo de fundo. Mas não entendi. Como que o senhor mesmo que decidiu que ele só dilui, que ele só coisa 65? Cadê esse negócio aí? Não tô vendo, Aqui não. o coeficiente de solubilidade dele aqui, ó, tá vendo a linha dele? Uhum. Então, a linha dele, o que que é essa linha? Essa linha me fala quantos gramas de nitrato de potássio, ele consegue dissolver em 100 gramas de água em uma dada temperatura. Aí ele foi e perguntou para mim, quando eu tenho 40 graus Celsius e colocar 80 gramas de nitrato de prata, o que que vai acontecer? Então, a primeira coisa que eu vou saber, eu tenho que saber quanto que o nitrato de prata consegue ser dissolvido em 40 graus Celsius. Aí eu vou Ah, e olho na entendi. curva. Entendi. Se fosse 50, no caso, ele seria lá em cima. Isso. Quem Ah, me diz entendi. é a curva do coeficiente de solubilidade. Então, quando eu olho aqui as 40 graus Celsius, ele aproximadamente consegue dissolver 65 gramas de sal. Então, se eu coloquei Uhum. 80, vai ter uma parte que não vai ser dissolvida, não é? O que que vai acontecer? Ele vai Uhum. precipitar e formar corpo de fundo. Tranquilo? Então, essa também é verdadeira. Foi, gente? Só interpretação de gráfico, né? Bem tranquilo, né? Podemos seguir para a próxima questão? Calma aí, rapidão. Pronto. Então, vamos. Olha só. Vamos lá. Uma questão que junta molaridade com concentração comum. Ó, em um frasco de 1 litro apresenta no rótulo concentração de NaOH 20 gramas por litro. Massa molar, né? 40 gramas por mol. Se a massa do hidróxido de sódio for 8 gramas, o volume dessa solução será de... E aí, gente?
Fácil ou No caso, você difícil? vai ter que fazer o cálculo da concentração comum Isso, não é? e multiplicar, fazer regrinha de 3, porque você tem um valor concentração é igual a 20 gramas por litro. Uhum. Olha só, vamos fazer? Ó, se em 20 gramas... Vamos. Oi? Eu falei vamos, professor. Ah, entendi. Desculpa, pareceu que eu Sim. falei ano mesmo. Se em 20 gramas eu tenho 1000 ml, vocês concordam? Quando eu tiver 8 gramas, quanto que eu vou ter? X. Só isso. Sim. Regrinha de 3, né? Então, eu vou multiplicar cruzado, certo? 20 vezes x, né? É igual a 8 vezes 1000, né? Vamos pôr litro, gente? Pode ser? Porque aí a gente já... Ah, não, como a resposta tá... Vamos colocar assim mesmo. Então, x é igual a 8 vezes 1000 dividido por 20, certo? Então, vamos lá. Aqui, corta com esse corta com esse, né? Então, aí fica 4. Então, x é igual a 400 ml, certo? Fácil, não é, gente? Regrinha de 3 comum, né? Dificuldade em É de fazer uma boa. questão dessa? É de boa. Beleza? Podemos ir para a próxima? Professor, essa 40 gramas por mol não modifica nada. Não, peguinha. Vocês acham que tem que usar? Professor, se for para mim fazer na fórmula mesmo da concentração, como que eu faço? Concentração comum é igual a massa do soluto sobre o volume, não é? Eu tenho a concentração? Tenho, que é 20 gramas por litro, não é? Eu tenho a massa? É 8, não é? Sobre o volume, certo? E aí eu vou multiplicar cruzado. Multipliquei aqui por aqui. Então, volume vezes 20 é igual a 1, né? Então, volume é igual a 8 sobre 20. Certo? Certo. 8 sobre 20, vamos cortar aqui, vai dar 4, 0,4. Só que aqui, a concentração comum é em litros, né? Então, dá 0,4 litros. Hã? Ô, professor, Se eu multiplicar por 1000, fica em ml. o 1000, no caso, que você colocou aí, foi do um frasco de 1 litro, no caso. Quando tiver a pergunta assim, vai ser sempre 1000. É isso? Não, gente, esse 1000 aqui, ó, eu achei pela concentração dele, ó. A concentração me diz que em 20 gramas... Oxe. A concentração me fala que o que eu tenho que ler nesse valor aqui, ó. Significa que para cada 1000 ml eu tenho 20 gramas de NaOH. Foi isso que eu li aqui, ó. Concorda? Sim? Sim, você transformou litros para ml, por isso que deu Isso. 1000. Então, a concentração não fala que para cada 20 gramas eu tenho 1 litro. Da mesma forma, para cada 20 gramas eu tenho 1000 ml. Quando eu tiver E 8 esse gramas, M, 40 mols, pra que isso? para você ficar com dúvida. Então, exatamente. E a gente não tá precisando disso, prof. Uai, Pois gente. é, Não, ué. É o rótulo da... Iano, Oi. então deixa eu só fixar então.
Então quer dizer que toda vez que estiver falando se dissolução, para fazer alguma coisa para ser dissolvido, eu vou usar essa fórmula, que é a regra de 3. Então eu sempre vou usar a concentração mais o volume, sempre vou deixar a massa atrás, né? Eu sempre vou esquecer a massa. Não, gente, cada questão é de um jeito diferente. Vocês têm que interpretar a questão e ver o que ela está pedindo. Então, mas no caso ela está pedindo para dissolver, né? E toda vez que ela estiver falando se dissolver alguma coisa, eu posso usar essa fórmula de regra de 3? Não, gente, olha como que tá a pergunta aqui, ó. Um frasco de 1 ml apresenta o seguinte rótulo. Tem 20 gramas por litro de NaOH, né? Então, ó, se a massa de hidróxido dissolvida for 8 gramas, o volume dela será. Gente, ele quer saber que ele está te falando que o hidróxido de sódio já é dissolvido. Essa é uma solução dissolvida. Ela é um hidróxido de sódio dissolvido em água. Ele só está te perguntando qual que é o volume dessa solução quando eu tiver 8 gramas de NaOH. Ele não está falando que está fazendo uma diluição, uma dissolução. Ele está falando que o hidróxido de sódio já está dissolvido nessa concentração aqui, ó. Tudo bem? Ele fez a regra de 3 porque era mais fácil, mas se você quiser fazer pela fórmula também dá Isso. certo. Ele te deu a Aí no concentração. final vai dar 0,4 litros, aí é só multiplicar por 1000 Isso. para dar em ml. Ele já te deu o volume, ele já te deu a concentração comum e te deu a grama. Só quer saber o volume, é só você jogar na fórmula, simplesmente isso. Tá bom? Ele não pediu para você diluir nada. Ele falou que essa solução dissolvida, que ela já é dissolvida, né? Tiver 8 gramas, qual que será o volume que tem nessa solução que tem a concentração de 20 gramas por litro? Ô, professor, então, no caso, quando for volume, aí a gente vai usar essa fórmula aí. É isso? Não tô entendendo. Gente, olha só. Tem todas essas fórmulas aqui, não tem? Olha aqui. Essa tem volume, essa tem volume, essa tem volume. Tudo bem? Tudo. O que ele está usando aqui? Concentração, não é? Então, se é concentração, eu vou usar a fórmula de concentração, que é a concentração comum é igual a massa do soluto sobre o volume da solução. E como que eu vou saber que vai pedir concentração? Uai, olha só. Ele está falando, ele te deu a concentração, não te deu? Deu, aí eu vou usar a fórmula de concentração. Ele não te deu a massa? Deu. Ele te deu a massa. Não está perguntando o volume? Então, Sim. ele está pedindo a massa a partir da concentração comum. Entendi. Tudo bem? Tudo. Professor, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Já que ele colocou o M de 40 gramas por mol, que você falou que é peguinha, mas se a gente usar pela concentração molar, dá o mesmo resultado? Dá. Se você transformar essa concentração em concentração molar, o volume é o mesmo. Tudo bem? Uhum. Você só vai dar mais volta. Uhum. Certo? Bom, gente, podemos ir para a próxima? Pode. Sim. Bom, olha só. Considere 2 latas do mesmo refrigerante, uma na versão diet e outra na versão comum. Ambas contêm o mesmo líquido, o volume de líquido. Então, volume é igual a 300 ml, né? Vou colocar aqui em litro, tá? 0,3 litros. Tem a mesma massa quando vazias, os dois. A composição de refrigerante é a mesma em ambos, exceto por uma diferença. A versão comum contém uma quantidade de açúcar, certo? Enquanto a diet não contém açúcar. Pesando-se as 2 latas fechadas do refrigerante, foram obtidos os seguintes resultados. Estes 2 resultados, certo? Aí o que ele quer saber? Por estes dados, é possível concluir a concentração em gramas por litro de açúcar? O
que ele está pedindo, gente? Ele deu o volume, deu a massa e perguntou a concentração. Todo mundo viu que ele está pedindo concentração comum? Sim. Sim? Então, como que eu acho a massa do açúcar, né? Eu tenho que diminuir a massa do refrigerante comum pela massa do refrigerante diet, porque só o comum que tem açúcar. Então, a massa a mais do refrigerante comum é a massa do açúcar. Então, é só eu diminuir 331,2. Alguém tá com calculador aí, gente? Menos 316,2. 25. 25. Então, do refrigerante, eu tenho 25 gramas de açúcar. Gente, isso daqui provavelmente é um valor real. Então, vocês Dá acreditam? 15, não? Não, Eu acho fiz que aqui, deu 15. é 25, Desculpa, 15. é 15? É, porque eu olhei É. outra coisa já. Beleza, 15 gramas. Gente, então quer 15 dizer que um copo de refrigerante você toma 15 gramas de açúcar. Vocês já viram quanto que é 15 gramas de açúcar? Não. É muita coisa. Então, todo mundo viu que isso é concentração comum? Então, aí a gente joga na fórmula. Concentração comum é igual a massa sobre volume. Volume em litro, massa em grama. Então, vai ser 15 dividido por 0,3. 15 dividido por 0,3 dá 50, não é, gente? Opa, 0,3. Então, o valor é 50 gramas por litro. Difícil, gente? Não. Nem um pouco, né? Não, Interpretar, sim. Interpretar é difícil. Mas na conta aí Beleza. tá fácil. Na hora da prova vai ser difícil. As contas não são difíceis, gente. O negócio é É só só interpretar o texto, tá certo? Tudo bem? Podemos seguir? Pode. professor, se você colocar mastigado, é capaz de nós errar? Ah, mas deixa eu te falar, gente. Essas continhas todo mundo erra, viu? As continhas, Erra apesar de serem fáceis e apesar de ser uma coisa corriqueira, é muito normal a gente errar, tá bom? Mas é muito importante vocês terem um conhecimento dessas continhas, tá? Isso daqui é para a vida de vocês, de farmacêutico, tá bom? Porque se a gente também não transformasse esse 0,3 aí, que é o 300 ml, ia dar errado a conta. Aí dá errado. 0,0 ia dar tipo a letra B, entendeu? Não ia dar, não ia Isso. dar a letra E. Aí Por tem que isso prestar que muita eu atenção, confundo. né? Tem que Então, prestar quando for muita esses peguinhos, sempre tem que virar em litros, no caso, porque senão a conta vai dar errada. Volume é sempre em litros, tá? De todas as concentrações. Porque se a gente pegar o 15 e dividir por 300, vai dar tipo a letra B, não a E. O Entendi. volume da E se densidade você- não é dado em litro, não, né, professor? Oi? O volume da densidade é o único que é diferente, né? Isso, densidade é gramas por ml, tá? Ok? Professor, aí no caso vai ser... Ah, já passou. Aí. No caso lá em cima é concentração igual a 1,5 a 15 sobre 0,5, né? É porque na hora de descer, eu tô só na dúvida nisso. Desce o C, né? O concentração continua ali. Não entendi sua dúvida, não. É só porque o senhor não colocou o C na frente da Ah, continha. sim. Ah, Ah, tá. tá. Ah, tá. É porque eu tava pensando que tinha, sei lá, passado pra lá, não sei. Isso. Obrigado. Beleza. Pessoal, um instante, eu fui ali e eu perdi aqui, acabei perdendo. Esse 0,5 o senhor tirou de onde? 0,5, esse daqui Embaixo do... Isso. é 0,3, tá? Ah, é 0,3? 0,3 aqui do volume, ó. Tá? Ah, sim.
Certinho? De 300 ml para litro, né? Isso, sempre tem concentração Ah. comum, ó. A própria questão já disse, é em gramas por litro. Então, você tem que passar ml para litro, tá bom? Ah, fechou, professor. Obrigado. Certo? Então, vamos para a próxima. Bom, a outra. Uma solução com 8 gramas de cloreto de sódio e 42 gramas de água, qual é o título da massa da solução e seu percentual? Bom, título e percentual. Tem dúvida, gente? Cálculo do título, não é? Então, o título é igual, ó, a massa do soluto dividido por massa do soluto mais massa do solvente. Lembrando que todos têm que ser na mesma unidade. Eles estão na mesma unidade? Sim. Sim, não é? Então, 8, né? A massa do soluto é 8. Aqui é 8 mais 42. Isso vai dar 8 dividido por 50, não é? Quanto que dá isso para mim, gente? 16%. Dá 0,16, como está pedindo a porcentagem, 16%. 0,16 é o título, tá? Ele não tem unidade, ok? Para eu saber a porcentagem, eu pego o título e multiplico por 100, certo? Então, o título multiplicado por 100 vai ser 16%. Quando Muito é esse aí, repete o número de gramas 2 vezes. Ah, tá, porque tem que somar, ó. Isso, porque é sempre gramas, tá bom? Não é sempre gramas, não. Sempre a unidade tem que ser igual. Título, eu nunca posso fazer título grama por ml, por exemplo. Aí eu estou falando de concentração. Ou é concentração molar, ou é concentração comum. Tudo bem? Agora, quando eu tenho título, eu tenho que ter tanto o soluto quanto o solvente na mesma unidade, seja gramas ou seja ml. Certinho, gente? Tranquilo? Fácil, né? Podemos seguir? Bom, esse daqui. Tem-se um frasco de soro glicosado a 5%, né? E deixa eu ver aqui que alguém está perguntando alguma coisa. Beleza. Tem uma solução de soro glicosado de 5%. Beleza. Para preparar 1 quilo desse soro, quantos gramas de glicose devem ser dissolvidos em água? E aí, gente? Posso transformar isso em gramas? Posso, gente? 1 quilo Pode. são 1000 gramas, não é? 1000 gramas é o total do soro, não é? Sim. 1000 gramas é 100%, não é? Sim. Quantos por cento de glicose que eu tenho? 5. 5. Regrinha de 3, não é? Então, vou pôr um xizinho aqui. Beleza? Então, vou cortar aqui. Cortar aqui. Então, x é igual a 50 gramas. Não entendi essa pergunta aí. Não entendi. Vamos de novo. Olhei. Tem-se um soro glicosado com 5% em solução aquosa de glicose. Então, significa que eu tenho um soro fisiológico, na qual 95% dele é água. Professor, esse é o quarto ou o quinto? Ah, sei não. É o quinto. E 5% é glicose. É que você fez o outro tão rápido que nem deu tempo de eu anotar. Nas minhas contas tá 4. Tem lá no grupo, lá. Ó. Vamos voltar aqui, gente. 1, 2, 3, 4. Não, é o gráfico, não?
Tem o Ah? gráfico lá. Então, 5. Ah, Tem é, o perdão. gráfico. É 5. Perdão. Então, vou colocar aqui, 5. Então, olha só. Tem-se um frasco de soro glicosado com 5% de açúcar em água. Se 5% de açúcar, quem que tem os outros 95%? Oi? Como que é? Eu tenho 5% de Repete a glicose em água. Se 5% é glicose, quanto que eu tenho de água? 95. 95%, né? Isso. Beleza? Tranquilo? Sim. Aí ele tá falando, eu quero preparar 1 quilo, 1000 gramas de soro. Quantos gramas de glicose eu vou precisar? Uai, se 1000 gramas é 100%, eu sei que 5% da solução de soro é glicose, então 5% vão representar quantos gramas? Fazendo Entendi. a regrinha de 3, 50 gramas. Entendi. Tranquilo, gente? Tranquilo. Podemos seguir? Pode. Então, essa é a questão 6. Essa daqui é a mais difícil, tá, gente? E não tem uma dessa na prova para vocês, tá bom? Essa é a mais difícil. Ai, glória a Deus. Deus te Não. pague, professor. Olha só, em 200 ml de uma solução, existem 10 gramas de soluto. Então, eu tenho 10 gramas de soluto. E um volume de solução de 200 ml, tá certo? Ele quer saber o título, certo? Sabendo que a sua densidade é 1 grama por ml, 1,02 gramas por ml, tá certo? Bom, gente, densidade não é igual a massa sobre volume? Tranquilo? Certo? Sim. Eu tenho, ó, o soluto eu não mexo, porque a densidade é de solução, tá certo? O soluto eu vou deixar reservado. Eu tenho a densidade? Tem. Tem, não tem? Eu tenho volume? Tem. Tem, não tem? Consigo achar a massa da solução? Sim. Então, beleza, vamos lá fazer. Ó, tá vendo que a densidade é gramas por ml? Então, aqui tá em ml, aqui tá em gramas. Ó, aqui, a massa eu não sei. Aqui tá em ml e aqui tá gramas por ml. Então, consequentemente, o meu valor de massa vai ser dado em gramas, tá bom? Então, é só multiplicar 200 por 1,02, olha só. Vamos fazer aqui a conta. 1,02. 204. 204 é igual a massa da solução sobre o volume, que é 200. Então, vou multiplicar cruzado isso daqui, a colega já fez para a gente, dá 204. Então, a massa da solução é 204 ml, certo? Gente, agora eu calculo o título fácil, não calculo? Título. Professor, e se eu quisesse ter utilizado a 10 gramas de soluto, não teria como, não? Não, porque soluto não tem nada a ver com a densidade é só da solução, tá bom? Verdade. Bom, Obrigada. então, título é a massa do soluto sobre a massa da solução. A massa da solução não é M1 mais M2? Não é isso? Que no caso aqui é 204 e aqui é 10 gramas. Então, o título é igual, né, a 10 gramas por 204. Faz essa conta aí para mim, gente. Professor, mas embaixo não tem que repetir o número de soluto, não? No título? Né? O soluto. Então, é M soluto mais a solução.
Vai dar 214. Eu também acho. Não, não, gente. Ó, vamos de O novo. título não é M1 dividido por M1 mais M? Então, vamos lá. Título é igual a massa do soluto Absoluto. dividido pela Sobre. massa do soluto mais a massa Mais do a massa solvente. solução. Do solvente, tá, gente? Solvente. Certo? Vamos lá. Gente, quando eu pego a densidade aqui e eu acho essa massa aqui, ó, é a massa do soluto mais a massa do solvente, tá bom, gente? É a massa da solução, beleza? Então, aqui eu tenho soluto e solvente junto, certo? Quando eu olho a densidade, eu não olho a densidade do soluto ou do solvente, eu olho a densidade da solução. Então, quando eu tenho o volume da solução, ó, 200 ml de solução, Entendi. então esse valor aqui embaixo, ó, já é a soma de soluto mais solvente. Tranquilo? Quanto que dá esse valor para nós? Professor, dá vários números, mas dá 0,049. 0,05, beleza? Uhum. Tranquilo, né, gente? Foi? Dúvidas? Eu me livro, velho. Tá doido. Não, gente, isso não é difícil, não. Qual é a unidade de Agora, medida, quando a professor? gente fizer sozinho, você Não, vai ver o título não tem unidade. Oi? Agora, quando a gente fizer sozinho, você vai ver o tanto de coisa que a gente vai te perguntar. Tudo bem, gente? Essa daqui não vai cair, não, tá? Essa daqui é difícil, porque tem que pensar. Essa é difícil. Maravilha, hein, Ó, professor? pode ir para a próxima? Pode. Bom, 7. Agora é de molaridade. Vamos lá. Ó, o soro fisiológico contém 0,8 gramas de NaCl, certo? A massa molar dele é 58,5 gramas por mol. Em 100 ml de solução aquosa, pergunta, qual é a concentração expressa em mol por litro? Todo mundo entendeu que ele está pedindo a molaridade aqui? Sim. Sim? Tranquilo? Beleza? Bom, ele já deu a massa molar para gente, que eu vou dar na provinha para vocês. Então, o que que isso significa? Significa que em 58,5 gramas, quantos mols eu vou ter? 1 mol. É isso que está dizendo aí a massa molar, ó. Está dizendo que para eu ter 1 mol, eu preciso ter 58,5 gramas. Beleza? Qual que é a massa que ele tem? 0,9. Quando eu tiver 0,9, qual que é o número de mols que eu vou ter? X. Beleza? Multiplicamos cruzados e achamos o valor. Que este valor deixa eu pensar, 0,9 dividido por 58,5. Calculei para mim. Zero 0,015. 0,015. Já está acabando o tempo, tá, gente? Aí vocês entram de novo. Beleza, achei o número de mol, né? Agora é só calcular a molaridade. Eu gosto de cruzar. Oi? Oi? Não, professor, nada não, pode deixar. Então, molaridade
número de mols por litro, não é?